Olá pessoal do nono ano, nós vamos então corrigir, primeiramente, as atividades do PET semana 1 que nós fizemos na semana anterior, essa apostila que a Secretaria de Educação nos enviou. Então nós fazemos as atividades, fizemos na semana anterior e eu vou passar para vocês a correção das atividades do PET, para a gente continuar os nossos estudos. Nós estamos estudando a área da geometria, que foi proposta para nós, focando no Teorema de Tales. Então, a atividade da apostila aí, foi para a gente pedindo para medir, usando uma régua, os segmentos formados entre essas retas e registre a medida ao lado de cada uma delas. Eu gostaria de salientar aqui, pessoal, que essas medidas aqui, elas podem variar, a minha com a de vocês ou de um aluno para outro, porque se o material, para quem tem o material impresso, a medida vai ser uma só. Agora, para a gente medir na tela de um celular ou na tela de um computador, a gente pode diminuir ou aumentar a imagem, aí as nossas medidas serão diferentes. Porém, a proporcionalidade aqui tem que conferir. Esse segmento sobre esse tem que ser proporcional com esse sobre esse. Então, eu medi aqui, na tela do meu computador aqui, que a minha apostila não está impressa, eu estou estudando, passando as atividades para vocês com a apostila baixada no meu notebook. Então, eu medi aqui e encontrei essas medidas que eu colocando aqui, essas medidas em milímetros. Esse segmento 5 milímetros, esse 10, esse segmento aqui, o NO, eu encontrei 7 e o segmento OP 14. Então foram essas medidas que eu encontrei aqui, que eu aproximei na tela do meu computador aqui. Agora que você já tem as medidas dos segmentos e seus pontos devidamente identificados, faça as seguintes verificações substituindo pelos valores dos segmentos e encontre a razão entre eles. Então, o segmento KL e LM e o segmento NO e OP. Então, o segmento KL, 5, o LM, 10, o NO, 7 e o OP, 14. Aí, atividade na letra A. Compare as duas frações obtidas. O que podemos afirmar sobre elas? Então, nós tivemos as frações 5 décimos, 5 sobre 10 e 7 sobre 14. Se a gente for comparar, se a gente fizer uma verificação aqui, uma multiplicação em cruz aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Se a gente fizer uma multiplicação assim, 5 vezes 14 e 10 vezes 7. 5 vezes 14 dá 70. 10 vezes 7 também dá 70. 70. Então, o que a gente pode afirmar? Quando eu multiplico aqui, inverso aqui, se der igual, são frações equivalentes, ou proporcionais. Então, nós podemos afirmar que as frações obtidas nas medidas dos segmentos são frações equivalentes ou proporcionais, certo? Então, são frações equivalentes ou proporcionais, que, aliás, é proposta, é o fundamento do Teorema de Tales.
Tente enunciar o teorema de Tales. Né? Tente enunciar o teorema de Tales. Então, o teorema de Tales ele afirma para a gente que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa interseção são proporcionais. É o que nós tivemos aqui, né? Nós tivemos aqui, ó, o segmento KL e LM são proporcionais ao segmento NO e OP, né? Então, essa é o enunciado do teorema de Tales. Agora com você. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X. Então nós temos aqui, né, ó, esse segmento, o feixe de retas paralelas, três retas paralelas cortadas por duas transversais. Temos aqui o par de segmento 10 e 14 e temos aqui o segmento 25 e o X, que nós não conhecemos. Então, nós vamos descobrir o valor desse segmento X aqui, né? Usando a proporcionalidade, né? A equivalência do teorema de Tales. Então, ó, nós vamos multiplicar, né? Em cruz aqui, ó. Então, eu vou ficar, né, montando as frações aqui, ó, 10 sobre 14 igual a 25 sobre x, né? Então, como nós temos uma igualdade aqui, nós vamos multiplicar aqui cruzado, né? E vamos montar a nossa equação aqui, ó. 10 vezes x será igual a 14 vezes 25. Então, 10 vezes x, 10x. 14 vezes 25, 350. Então, eu tenho que 10x é igual a 350. Mas eu quero o valor do x, não de 10x. Né? Então, continuando aqui, isolando x, eu fico com 350 dividido por 10. 350 dividido por 10. Eu posso cancelar esse zero com esse zero do 10 aqui. Eu vou ficar com x igual a 35. Certo? Então, essa medida aqui, ó, de x vai ser igual a 35. Utilizando o teorema de Tales, determine o valor de x nas figuras abaixo. Nós vamos fazer o mesmo processo da atividade anterior, né? Tem aqui, ó, novamente um feixe de três retas paralelas cortados por duas transversais, T e U, as paralelas R e S, V. E aí nós vamos montar aqui, né, a nossa fração, de acordo com os segmentos aqui. 7x, 7 sobre x igual a 5 sobre 9. Né? E aí nós vamos fazer aquele processo de multiplicação em cruz. Nós vamos ter a equação 5x igual a 7 vezes 9. 5x igual a 7 vezes 9. 5x igual a 7 vezes 9, 63. X igual a 63 dividido por 5. Fazendo a divisão, eu vou encontrar x igual a 12,6. Então, essa medida aqui, 12,6. A figura abaixo apresenta quatro retas paralelas RT, RST e U que determinam sobre uma transversal A segmentos de retas de medidas 4, 6 e 8 centímetros. E sobre uma reta transversal B,
os segmentos de reta de medidas x, y e z, cuja soma é igual a 54 centímetros. Calcule a medida de cada um dos segmentos de reta x, y e z determinados sobre a reta B. Né? Então está pedindo para a gente calcular essas três medidas aqui, ó. Mas nós não temos dados, né? Mas nós sabemos que esse segmento x é proporcional a 4. Nós sabemos que esse segmento y, de acordo com o teorema de Thales, ele é proporcional a 6. E o segmento z, ele é proporcional a 8. Né? E o problema, ele nos deu aqui a soma dos segmentos x, y e z. Né? A soma, cuja soma é igual a 54 centímetros. Né? Então, se nós sabemos que a soma de x mais y mais z é igual a 54, nós temos que descobrir a relação de proporcionalidade com esses três segmentos aqui. Né? Então, a gente pode somar eles também. Ó. Então, vamos somar os outros segmentos. 4 mais 6 mais 8, 4 mais 6, 10, mais 8, 18. Né? Aí agora nós vamos descobrir qual é a proporção de 54 para 18. Né? Qual é a relação de proporcionalidade de 54 para 18? Se eu dividir 54 por 18, 54 dividido por 18, eu vou encontrar o valor 3. Então, vocês concordam comigo que esse segmento aqui, ele é 3 vezes esse segmento aqui? Ó, se a soma desses aqui deu 18, e a soma desses aqui é 54. Né? 54 dividido por 18 é igual a 3. Então, se eu multiplicar cada segmento desse aqui por 3, eu vou encontrar o valor desses outros segmentos aqui. Ó. Se eu multiplicar cada medida, né, dos segmentos aqui da reta A por 3, eu encontro os valores de x, y e z. Então, vamos lá. Ó. O segmento 4. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. E 8 vezes 3, 24. Então, eu encontrei os valores de x, y e z. Ó, então, o meu x vai ser igual a 12. 4 vezes 3, 12. Y igual a 18. E z igual a 24. Certo? Esse tem que raciocinar mais um pouquinho.